Então, o Luciano Subirá é um cara que a gente não precisa nem anunciar, assim como o pregador dessa manhã, a gente também não precisa nem anunciar, gente. Esse cara, eu vou falar uma coisa para vocês, eu conheço ele desde que ele tinha 16 anos de idade. Toda vez que ele vem aqui, eu falo isso. Hoje ele está com 58, 59. Eu sei que ele vai subir aqui, gente, e não vai sobrar para mim, mas eu não resisto. Mas é um irmão, gente, é um irmão. Alberto já é da casa, é alguém que o pastor José tem muito carinho por ele, e eu, assim, tenho ele como um irmão. Estava ali tomando café com ele. Agora, gente, essa camisa, eu vou te falar. Vem, meu irmão, vem. Deus te abençoe. Bom dia, gente. Glória a Deus. Já viu, né? Pastor Erickson não tomou remédio, deve estar uma semana sem tomar remédio. Mas bom que a esposa dele é psicóloga, terapeuta, aí compensa os remédios que ele não toma, né, irmãos? Mas que bom estar aqui, sejam bem-vindos, eu também sou muito bem-vindo. Mas deixa eu explicar a questão da blusa. Cadê aquela imagem do culto de hoje, o tema do culto de hoje? Bota aí, falando nisso da mídia aí, ó. Eu estou em casa, viu, gente? Vocês não me deram o passador, viu? Vou reclamar, cadê o passador? Ou vocês vão passar aí? Tem uns slides que eu vou usar. Ah lá, viu? Lembrou agora lá, ó. E eu desde já agradeço a minha oportunidade também. Mas que bom estar aqui, gente. Mas eu queria botar a imagem do culto, porque o pastor Jaso, quando me convidou, e nós combinamos de estar aqui, ele me disse que era o culto. Ele não me falou que era o culto das meias, ele falou que era o culto da blusa. Você viu a imagem? Ele não está aqui, vamos malhar ele. Então, cadê a imagem do culto do... Hoje é culto das meias trocadas. Aí ele chegou de manhã mostrando as meias dele. Aí eu falei, e você me falou o quê? Blusa. Então, tu não falou meia. Mas amém. E eu olhando a imagem lá da inclusão que transforma o tema que eu vou usar, mas amém. O Jason perdoou ele também, está sem remédio também, glória a Deus. Amém, querido. Bom demais estar aqui, trabalhar, ouvir esse tema, né? Que não é o tema, eu coloquei inclusão que transforma, está dentro desse contexto, no dia 21, né? Se foi, nem como vou dizer comemorado, mas se levanta essa bandeira e se fala, se conscientiza, se traz a consciência dessa questão da síndrome de Down, né? Que é uma realidade que muitas pessoas vivem e que nós como igreja, nós como falo vocês da Igreja Oásis, tem visto isso de maneira muito própria, né? Está aqui, ó, meias trocadas. Então, não sei se você veio com a sua, o Erickson não veio, entendeu? Não veio o Erickson, a Josi veio, então, olha lá, o nosso louvor veio. O Márcio veio também, eu vi, Márcio, nós vimos, né, irmãos? Nós vimos. Mas o Erickson não veio, então é isso aí, viu? Ele não é disciplinado. Mas eu louvei a Deus por isso, ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Isso tem sido levantado com muita propriedade pela igreja. Parabéns para vocês, parabéns pela conferência, parabéns por todo esse trabalho. Lá na igreja nós temos um grupo chamado Acolher, que trabalha nessa visão, nesse entendimento, e eu creio que é de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. O Erickson, que não tem juízo, me disse que era até 3 horas o culto. Como o mais ajuizado é o Joelso, ele disse 12:00. Então, vou considerar os mais ajuizados. 12:30, né? 12:30. Amém, gente? Glória a Deus. Você está bem? Diga amém aí. Glória a Deus. Eu queria ler o versículo 45 e 46. Nós somos da igreja de Nova Vida, ali em Nova Holanda, aqui pertinho. Eu não pude vir com a minha esposa dessa vez, mas estamos lá servindo a Deus. E é bom demais estar aqui com os amigos, com os irmãos. E você que está aqui, acima de tudo, nosso Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Vai colocar na tela também, né? Colocar não, né? Eu vou trocar aqui. Eu acredito que quem está na mídia é o mesmo no primeiro culto? É o mesmo? É o outro? Então, quem está agora aí, fique ligado. Agora vai ter que falar. Vou ter que falar publicamente, irmãos. Eles não me avisaram. Tem 2 vídeos que eu vou usar no final, que tem que tirar o slide. Eu passei para o rapaz do primeiro culto. Ele está aí? Deve ter passado? Amém. Vê lá, filha, vê lá. Qualquer coisa, se der errado, foi o Erickson. Ele que tinha que ter visto isso. Mas amém. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aí, diga glória a Deus.
Amém. O reino de Deus, o reino dos céus, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Verso 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Você pode mesmo sentadinho orar comigo? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Um domingo, meu Pai, cheio da tua graça, teu povo reunido, e nós oramos em teu nome, Pai, te louvando pela vida dessa igreja, do pastor Jason, da Ângela, dos pastores, Senhor, louvado seja o teu nome por cada membro dessa igreja, e que hoje abre essa oportunidade, Senhor, para trazer essa consciência, levantar essa oração, um clamor, meu Pai, do valor, meu Pai, desse dia. Nós oramos em nome de Jesus. O culto de meias trocadas, ó Pai, é um tema, é um assunto, mas tudo é para a glória do teu nome, tudo redunda em glória ao nome de Jesus. Tudo que falarmos aqui, Pai, que possa o nome do Senhor ser glorificado hoje e sempre, que todos digam amém. Queridos, hoje estamos diante dessa realidade maravilhosa de sermos encorajados a viver o reino de Deus, onde fomos incluídos. Amém, queridos? O reino de Deus, aonde nós fomos incluídos. Então, essa visão, e apenas uma questão de, creio, de organização e chamar a atenção de meias trocadas, mas é uma forma muito legal, muito interessante e muito própria de trazer essa consciência, não só no Dia Internacional da Síndrome de Down, mas em qualquer diferença. Nós somos pessoas diferentes. Isso está na beleza da criação de Deus, né? Deus nos fez diferentes, e isso traz um valor tão grande para cada um de nós. Vamos entender isso no reino de Deus. E lá no Instagram, uma frase colocada por quem está organizando, mexeu muito com o meu coração, como isso me abençoou. Eu vou repetir para você deve ter lido: suporte para quem precisa, todos juntos apoiando a inclusão. Todos juntos. E essa expressão todos juntos tem a ver com o reino de Deus, querido. Você vai entender isso hoje. Tem a ver com o reino de Deus, esse reino que Jesus veio trazer. E eu quero destacar para mim, para você, algumas coisas importantes desse reino que nós estamos, onde fomos incluídos, e de como isso faz diferença na nossa vida como filhos de Deus, como família, como igreja do Senhor Jesus. Eu destaco essa primeira aqui. Bom, é para lá, né? É o Erickson, cara, só pode ser ele. Tá ali, agora eu pulei. O reino de Deus, querido, no reino de Deus, ouça aqui, no reino de Deus, todos temos valor. E Jesus, querido, Jesus abriu mão de tudo por cada um de nós. O texto que você leu em Mateus, se você tiver a Bíblia de papel ou online ou no celular, online não, porque eu estou usando o slide aqui, mas você vai encontrar isso no texto aí. Jesus usou essa figura de linguagem, parábolas, para mostrar essas duas faces. Claro que essa parábola, ela tem duas faces, como uma moeda tem dois lados. Uma é o valor dele, Deus, Jesus, para cada um de nós, de como nós devemos nos comportar e reagir a isso. Mas eu não quero me ater a essa. Eu quero falar do outro lado da moeda, que é exatamente essa pérola, que é tão maravilhoso ver o Deus encarnado, Jesus, se vestir de um negociador, e mostra que ele está negociando, e diz que ele procura boas pérolas. E ele coloca isso no plural, boas pérolas. Mas ele encontra uma no singular, ele encontra a pérola. E essa pérola faz com que ele venda tudo, ele negocie tudo para comprar essa pérola de grande valor. E nós vamos encontrar essa figura representada em Jesus em Filipenses capítulo 2, quando a Bíblia diz que ele abre mão de toda a sua glória por amor a mim e você. Escute uma coisa, você é essa pérola de grande valor, que ele abriu mão de tudo por você. Você tem um grande valor, você é singular, você é único, independente de cor, raça, independente da sua condição social,
independente da sua origem, independente das suas limitações, sejam elas físicas, neurológicas, sejam elas culturais, independente das suas limitações. Cada um de nós tem limitações, queridos. Acredito que, tirando o pastor Érison, ninguém aqui é perfeito. Ele é, nós não. Então, senão a Josi não tinha casado com ele, né, Josi? Mas nós temos nossas limitações, queridos. Assim como alguém que nasceu com a síndrome de Down tem a sua limitação, alguém que tem um autismo tem a sua limitação, todos nós temos limitações. Me lembro que eu, mais novo, jogava e todo jogo fazia gol. Hoje não faço mais. Limitação. Alguns fazem, outros não. Veja, alguém tem a limitação de, por exemplo, cantar. Não sei se você percebeu aqui no culto aqui, que o nosso querido estava dirigindo louvor, e quando o Érison subiu, ele não continuou. O irmão estava lá, o louvor estava acabando e tudo mais, e o Érison ficou aqui enganando, enrolando, não entrou no tom da música. É uma limitação que ele tem. Agora, isso o faz menos valioso do que o irmão que dirige o louvor? Claro que não. Então, é muito importante nós entendermos, estou usando essas expressões aí, para que você coloque no seu coração o valor que você tem para Deus no seu reino. E é possível que talvez nessa semana você tenha se deparado nos seus relacionamentos, sejam eles na sua casa, no seu trabalho, na rua ou com você mesmo, que alguém desvalorizou você, que alguém diminuiu você, por alguma limitação sua, por alguma limitação, ou alguém julgou alguma coisa de você, pela sua aparência, pelo que você falou, como você se comportou, e isso te fez muito mal. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que você continua tendo valor, e que você não pode permitir que esse desvalor que aconteceu com você, em algum momento da sua vida ou nessa semana, roube a sua paz, a sua alegria, roube a sua autoestima, roube o seu prazer de viver diante de Deus, servir a Deus, porque você é uma pérola de grande preço, e Jesus fez tudo por você. Isso é um fato, queridos. E no reino de Deus que nós fomos incluídos, nesse reino fomos incluídos porque temos um grande valor para Deus, e continuamos tendo. Quem crê, diga amém aí. Esse é um aspecto importante demais, querido. O segundo que destaco para você é que esse reino do qual Jesus fala, esse reino, ele é muito grande, querido. Esse reino é muito grande para se fazer e viver sozinho. Por isso que esse movimento, essa iniciativa, o nome que você quiser dar, lá na igreja a gente chama de acolher, aqui chama de outro, mas na verdade são iniciativas de Deus no reino, para não só incluir esses que têm alguma síndrome, alguma limitação, mas cada um de nós. Agora eu quero que você perceba comigo, não vou ler os textos bíblicos, vamos seguir na palavra, você conhece, acredito. Jesus, ele entendeu isso, que o reino que ele trouxe, que eu e você temos um valor muito grande, e para incluir a todos, Jesus teve uma iniciativa que a igreja deve continuar tendo, e tem tudo a ver com o que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Preste atenção, Jesus completa os seus 30 anos de idade, e quando ele completa os seus 30 anos, ele vai ao batismo no Rio Jordão. João Batista, seu primo, batiza. Ele vai para o deserto, debaixo de uma direção do Espírito. Lá ele tem um propósito de consagração de 40 dias, onde ele não come nada, e no final ele é tentado pelo diabo. Ele vence, sai vitorioso, e a Bíblia diz que ele estava naquele momento morando em Nazaré, onde ele cresceu, foi criado, e ali desenvolveu a sua juventude. Jesus está em Nazaré. Nazaré, parte da grande Galileia. A Galileia é muito grande, Nazaré, o menor lugar, o mais simples, o menos expressivo, num canto da Galileia. A Bíblia diz que Jesus agora, ele vai morar em Cafarnaum, que fazia parte da Galileia, porém era um lugar maior, de mais expressão, com certeza, com muito mais gente. O texto de Mateus capítulo 4 diz: passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que reino é esse? O reino da inclusão. O reino onde Deus veio mostrar para esse mundo
que cada ser vivo, humano, é uma pérola de grande valor. Só que Jesus está sozinho, pregando esse reino sozinho. A Bíblia diz que agora ele está em Cafarnaum, e ele sai e vai se deparar com o chamado Lago de Genezaré, ou Lago da Galileia. E lá nesse lago ele vê um grupo de homens pescando. E quando ele vai se aproximar, a Bíblia diz que ele chama esses homens e diz: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por quê? O reino é muito grande, e ele não poderia alcançar cada pérola desse mundo de Deus sozinho. E ele agora está com esses homens. Por quê, queridos? Isso você pode gravar no seu coração. Ninguém faz nada grande sozinho. Se o fizer, é porque não é grande. O reino de Deus é muito grande, porque nós somos essas pérolas de Deus, que Ele está resgatando um a um para o seu reino. E Jesus entendia que era muito grande esse reino, e ele não poderia fazer sozinho, e ele agora está com esses homens agora presta atenção, Jesus está em Nazaré, Jesus vai para Cafarnaum o projetou muito mais do que ele poderia imaginar. Agora ele se reúne com esses homens. Agora veja como termina o capítulo 4 de Mateus. Eu comecei com o capítulo 3, onde Jesus é batizado. Ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, e em Cafarnaum agora ele reúne aqueles homens e os comissiona. E o capítulo 4 termina dizendo o seguinte, de Jesus: passou agora Jesus não só a pregar o reino dos céus, mas o texto diz que Jesus e da Galileia, preste atenção, veja bem, Nazaré, Cafarnaum, que está na Galileia, agora ele está no centro vamos dizer, o centro do estado da Galileia. Aí diz a Bíblia, Decápolis, 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, diz o texto, numerosa multidão o seguia. O reino veio trazer as pérolas para o propósito de Deus, aonde Jesus vem reinar, onde ele vem dirigir, guiar a minha e a sua vida. Só que veja, Jesus está sozinho em Nazaré, ele continua sozinho em Cafarnaum, mas ele reúne homens, e agora ele está em Decápolis, Judeia, Samaria, e ele vai para o mundo afora, até chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, e encontrar eu e você, para dizer para nós que nós somos uma pérola de grande valor. Por quê? Ninguém faz nada grande sozinho. Se o fizer, é porque não é grande. E essa é a mensagem do reino de Deus, queridos. Jesus inclui a todos, chama a todos e alcança a todos, porque o reino de Deus, queridos, é alcançar, incluir e cuidar. Você que estava aqui na EBD, que inclusive eu fui proibido de participar, entrei aqui, falei, posso assistir aula? E a professora falou, não. E eu não fui incluído na classe. Não fui incluído na classe, porque era a classe feminina, né? Foi entendido, foi perdoado. Mas o reino de Deus, queridos, é alcançar. Quem foi alcançado, diga amém aí. Depois de ser alcançado, nós somos incluídos dele. E agora estamos sendo cuidados pela IBD, pela UDF, ferramentas inúmeras que Deus trouxe para o seu reino e que faz a diferença na nossa vida. A UDF é uma ferramenta fantástica, queridos. Foi na UDF, querido, que eu ouvi e aprendi um livro, não sei se ainda indico no CRAU, tem um tempinho que eu fiz o CRAU, mas lá tinha um livro que ele era indicado e o nome do livro é o seguinte: Até que o dinheiro nos separe, dentro do casamento, até que o dinheiro nos separe. Olha, que livro, que mensagem. Isso faz toda a diferença, porque nós somos cuidados, queridos. Cada um de nós devemos entender isso, que o reino de Deus é esse, é alcançar. E alcançar a todos. Jesus alcançou a todos, e depois de alcançar, ele inclui. Ele não só alcança e eles olham para ele, mas ele diz: vinde após mim. Jesus os inclui. E a Bíblia diz que Jesus passa 3 anos com eles, cuidando deles. E o reino de Deus continua hoje, alcançando, incluindo e cuidando.
E como que você pode viver isso? Alcançar, incluir e cuidar com seu tempo, com seu talento, com as suas habilidades, com os seus recursos, com a sua disponibilidade. Isso tudo é essencial nesse reino. Agora escute uma coisa, querido. Se nós pudéssemos resumir esse dia, se eu pudesse resumir esse dia onde se traz essa consciência, não só da síndrome de Down, mas tudo aquilo que é diferença na minha e na sua vida. Alguns têm síndrome de Down, os outros não fazem mais gol, outros não cantam, outros não pregam como prega a Josi, a esposa do pastor Erickson, não dão aula como ela dá. Isso são diferenças que nós temos, entendeu? Outros não são tão bonitos como é o pastor Joelson ali, ó. Nem é todo mundo bonito como ele. São diferenças que temos. Agora preste atenção, querido, escreva, decore isso. O que os diferentes, como eu e você, precisa, sabe do que? De alguém que se importe. Esse é o resumo da minha palavra aqui para você hoje. Eles só precisam, nós só precisamos de alguém que se importe, querido. Se importar é quando um diferente sentado do teu lado, tu não pular a cadeira. É quando ele estender a mão, você não encolher a mão. É quando ele sorrir para você, você fechar o rosto ou a cara. É quando ele se aproximar de você, você dá 2 passos para trás, porque ele é diferente. O que todos nós que somos diferentes precisa é de alguém que se importe. E Jesus, no reino dele, mostra que alcançar, incluir e cuidar é se importar. Se importe por isso. Talvez você não tenha alguém com alguma dessas diferenças que a gente está falando aqui, e algumas a gente destaca, mas não tem grau de importância, ou mais ou menos. Mas a verdade é, querido, é que eu e você podemos nos importar em algum nível. Eu não sei qual nível que Deus está despertando no seu coração. Melhor dizendo, eu não sei qual nível você está permitindo que Deus desperte no teu coração, de você se importar. De você, por exemplo, não perder essa quarta-feira que vai ser um esquenta para o dia da conferência. Se importe. Pastor, eu não tenho ninguém na minha casa assim que tenha assim. Ei, não precisa, querido. Sabe por quê? Eu termino falando para você que o reino de Deus é uns aos outros. Uns aos outros. Preste atenção. Essa expressão, uns aos outros, ela aparece no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. Você não vai encontrar isso no Antigo Testamento, você não vai encontrar isso na lei, você não vai encontrar isso na Velha Aliança. Mas no reino de Deus, na Nova Aliança, nós vamos encontrar mais de 50 vezes a expressão uns aos outros. Vou citar algumas aqui, mas você vai encontrar certamente na Bíblia. Jesus dizendo: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Nas cartas paulinas vamos encontrar a expressão suportai-vos uns aos outros, acolhei uns aos outros. Essa expressão é do reino. E, queridos, igreja, reino de Deus é uns aos outros. E se nós não entendermos isso, não vamos incluir ninguém. Vamos viver numa bolha. Vamos permitir que o egoísmo seja o carro-chefe da nossa vida. Vamos apenas olhar para nós. E o reino de Deus é feito de uns aos outros. Jesus foi esse exemplo, querido. Jesus tinha todo o poder, toda a condição de montar um exército de anjos, ou de sozinho fazer o que fez, cumprir o plano da salvação. Mas ele escolheu fazer junto de outros, de cada um de nós, queridos. Eu queria que você assistisse esse primeiro vídeo, simples, direto, para você despertar. Você já sabe de tudo que vai passar no vídeo, mas você vai se despertar. E eu, quando assisti o vídeo, eu falei: eu não sabia disso. Sabe o que eu não sabia? Que quem colocou o meu nome não fui eu, foi outro. Olha só, quem colocou o meu nome não fui eu, foi outro. Vamos lá no vídeo lá, vamos lá.
Você sabia que nascemos através de outros? Nossos primeiros banhos foram dados por outros. Nosso nome foi dado por outros. Fomos educados por outros. A sua renda vem por meio de outros. Quando adoecemos, somos cuidados por outros. Nosso último banho será dado por outros. Nosso funeral será realizado por outros. Nossos pertences serão herdados por outros. Entende agora por que nessa vida precisamos uns dos outros todo o tempo? Afinal de contas, cada um de nós é o outro do outro. É por isso que devemos cuidar uns dos outros, porque eu e você precisamos um do outro. Alguém entendeu? Diga amém aí. Você entendeu? Através de então, outros. queridos, a verdade do reino de Deus é essa. Quando Jesus foi colocado, se eu posso usar essa expressão, contra a parede por um grupo de escribas, fariseus, perguntando para ele: vem cá, qual é o grande mandamento? O que tem que fazer para agradar a Deus? E usando uma expressão bem popular aqui, Jesus pegou todo o Antigo Testamento, espremeu e disse para eles: olha, o resumo da lei, quer cumprir a lei, ele diz: cumprir a lei e os profetas. Só uma coisa: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ao seu próximo como a ti mesmo. E diz lá: e vocês vão ter cumprido toda a lei. Isso ele falou num grupo. Ele caminha mais um pouco e antes da sua entrega na cruz, ele está reunido com os seus discípulos e ele fala assim: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele para um grupão ele diz: ó, amem como a vocês mesmos. Você entende que amar como você ama a você é uma coisa, e amar como Jesus amou é outra. Alguém entende isso? E ele deixou claro que o cumprimento e o reino, ele não só resume a lei, mas estabelece o reino, do qual eu e você somos essa pérola, que uns aos outros, e que agora eu devo amar o outro, você, não como eu me amo, mas como ele me amou. Ou seja, como é que Jesus me amou? Ele pegou tudo o que tinha, vendeu, me comprou com seu próprio sangue, dizendo: o valor que você tem é maior do que tudo que eu tenho. E Paulo chega a dizer que ele assumiu a figura humana, se tornou servo de todos, por amor a mim e a você. O reino de Deus é um reino de uns aos outros, queridos. A inclusão na igreja, essa aproximação, esse entendimento, não é apenas uma marca da igreja Oásis, porque está se tornando, mas acima de tudo, é viver o reino de Deus, é ser cidadão do reino. Amém, queridos? Ainda queria terminar, antes de a gente fazer uma oração, que você visse e assistisse esse último vídeo de um pastor jovem, que eu acompanho, muito interessante. Vamos lá. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa: sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha,
que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser com os outros e que ser com os outros deve ser tudo. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Amém, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ubuntu para você também, amém? Glória a Deus. A nossa fé nos outros, querido. Gente precisa de gente. Nós somos uns aos outros. A Igreja Oásis é uma expressão do reino de Deus. É o reino de Deus na terra. Não se faz sozinho. Não permita que esse grupo de irmãos e irmãs que têm se esforçado para promover, trazer e cuidar desses diferentes, como eu e você. Como eu e você. Não é só quem tem síndrome de Down, autista ou TDAH, que são diferentes. Todos nós somos diferentes. Todos nós precisamos ser incluídos. Todos nós precisamos ser cuidados. E como eu disse, o resumo dessa manhã, todos nós precisamos de alguém que se importe conosco. E essa é a palavra de Deus para mim e para você. Vamos nos importar, querido. Não só com a síndrome de Down, mas com tudo aquilo que pode ser diferente, mas que uns aos outros é o reino de Deus na terra. Amém? Eu queria orar por você que talvez alguém tenha tentado te convencer de que você não é essa pérola, de que você é uma pedra no sapato, você é uma pedra no caminho, de que você é alguém que atrapalha, e isso não é de Deus para você. Você é uma pérola de grande valor. Amém? Pai, no nome de Jesus, oramos a Ti mais uma vez, oramos crendo no agir do Teu Espírito Santo. Oramos, meu Pai, porque o Senhor tem plantado essa igreja nesse bairro, meu Pai, nessa cidade, para fazer a diferença como tem sido, para alcançar a todos, para incluir a todos, para cuidar de todos. E nós oramos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue levantando liderança, meu Pai, inspirando, fortalecendo o cuidado com os jovens, com a família, com os de uma melhor idade, Senhor, com todas as diferenças, ó Deus, em nome de Jesus, porque a Tua graça é para todos, a Tua graça alcança a todos, a Tua graça cuida de todos. Pai querido, em nome de Jesus, toma, meu Pai, talvez alguém aqui, ou talvez pela internet, que tenha sido alvo, vítima de alguém que destratou, que desmereceu, que desrespeitou, que maltratou, que fez com que ela se sentisse a pior pessoa do mundo. Mas nessa manhã o Senhor a encontra agora, aonde ela estiver, e que ela receba o Teu abraço agora, ela receba o toque do Senhor, que nos resgata o valor, que ela seja curada nas suas emoções, que ela seja curada na sua vida interior, que se alguém, meu Pai, por alguma razão a diminuiu, nós declaramos nessa manhã cura, restauração, no poder do nome de Jesus,
porque ela, meu Pai, nesse mundo caído, alguém pode dizer que ela não tem valor, mas nós somos cidadãos do reino, ela agora está no reino, e no reino nós somos uma pérola de grande preço. Nós te louvamos, Pai, por isso. Cremos na ação do Teu Espírito nessa vida, nesse querido, nessa querida, no poder do nome de Jesus. E abençoa, Pai, toda essa programação que já está acontecendo, de inclusão, de aceitação, de respeito, de cuidado, no nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, renova, e que sejam dias marcantes, meu Pai, para cada um que aqui chegar. Nós oramos, crendo no que o Senhor já está fazendo, em o nome de Jesus. Quantos creem, digam amém, amém e amém. Deus abençoe você, querido, renove o seu coração, lembre-se de quem você é. Você é alguém que tem um valor muito grande para Deus. Não deixe ninguém ficar sem essa revelação. Diga para o máximo de pessoas: você tem valor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.